A memória é nossa identidade. Ela guarda nossas vivências e experiências. Nos fala sobre quem somos e sobre o mundo à nossa volta. Por isso é tão importante preservá-la. Mas identidade não se constrói apenas com características próprias. A memória cultural e artística, material e imaterial, tem papel fundamental em nosso pertencimento a determinada sociedade. Assim como a história, com seus fatos e personagens, é a relação entre o homem e o passado, acessada por quem? Pela memória. Nosso assunto de hoje em Pensares. Para o debate convidamos o neurocientista Roberto Lent, professor da UFRJ. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e chefe do Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Biomédicas. Atua também em divulgação científica para adultos e crianças, com livros publicados sobre o assunto. O jornalista e escritor Pedro Doria, autor dos livros 1565, Enquanto o Brasil Nascia, 1789, Os Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Sonharam em Confidência no Brasil e Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, entre outros. E Cíntia Tarrice, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenadora técnica do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O programa Pensares começa agora. Este é o programa Pensares, que traz hoje para discussão o tema memória. Vamos abordar o assunto em 3 perspectivas diferentes: fisiológica, patrimonial e histórica. E eu começo com o neurocientista Roberto Lent. Roberto, o que é a memória para a neurociência? A memória para a neurociência é a capacidade do cérebro de armazenar informação. É simples assim. E essa é uma propriedade que, se você juntar 2 neurônios, ela já aparece. Porque 2 neurônios se comunicam armazenando a informação. Então, a memória é vista dessa maneira. É óbvio, como esse programa vai mostrar, que a memória tem várias acepções e várias maneiras de abordar, mas a própria da neurociência refere-se ao cérebro, sua interação com o ambiente, com outros cérebros, outras pessoas, e como que a informação que é trocada entre esses cérebros e essas pessoas é armazenada durante um tempo bastante grande. Você disse assim, bastam 2 neurônios. Bastam 2 neurônios para que para que se dê assim, algum esse processo. Tipo de informação. Como é basicamente? Então, assim, tipo, em linhas gerais e descrito assim de forma bem básica, esse processo da memória, como é que funciona? Então, depende do nível que você analisa. Se você considerar 2 neurônios ou um grupo pequeno de neurônios, o que acontece é que um neurônio transmite informação para o outro. Nesse processo, essa transmissão de informação modifica a atividade dos genes, do DNA. E o DNA sintetiza proteínas. E essas proteínas vão para a junção entre os neurônios e a fortalecem. Então, essa informação fica armazenada, porque toda vez que aquele neurônio conversar com o segundo, já encontra uma transmissão facilitada. Então, isso, se você multiplicar por uma rede de neurônios, vira uma coisa muito poderosa, né? Porque... E tem um lugarzinho lá específico para a memória? Não, no cérebro da gente? A memória é uma propriedade de todo o tecido nervoso. Qualquer 2 neurônios armazenam. Agora, existem especializações da memória. Então, você tem uma memória visual, que fica nas regiões visuais do cérebro. Você tem uma memória emocional, você tem uma memória auditiva. Então, cada tipo de função cognitiva ou afetiva que as pessoas têm pode ser transformada em memória. Toda a informação que o cérebro lida pode ser transformada em memória. Pedro Doria, você, jornalista e escritor, também tem se dedicado a contar episódios da história do Brasil, não é isso? Descrevendo fatos e personagens
importantes nas tramas, né? Um desses livros é 1789, Os Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Sonharam em Confidência do Brasil. O nome é extraordinário. Comprido, ele já né? traz, não, e ele já traz uma novidade. Agora, eu queria saber por que você escolheu esse tema, que é um tema dos mais vivos na memória nacional, não é verdade, da história? É engraçado, inclusive, porque, sabe, memória, do ponto de vista de história, é uma construção, evidentemente. A gente que sai pensando os fatos que a gente quer dar relevância. E a Inconfidência só se torna importante na história do Brasil a partir da República, praticamente. É um pouquinho antes, com a turma que está fazendo a campanha da República. Mas se você vai para os primeiros livros de história do Brasil, escritos ou durante a colônia ou principalmente durante o Império, a Inconfidência não é num capítulo, não é um parágrafo, é uma frase solta. Ah, não, tinha uma turma ali em Minas, vamos para outro assunto. Então, a Inconfidência é muitas coisas. E uma das coisas que a Inconfidência é a mostra de como que a gente escolhe quais os momentos da história que a gente vai transformar em memória, para aí sim fazer algum tipo de sentido de o que o Brasil é, o que um país, um mundo é. Agora, Tiradentes, que é a personagem principal, né, nessa história, e é assim o herói brasileiro hoje, né, talvez mais reconhecido, mais festejado. Imediatamente você lembra daquela imagem. Falou Tiradentes, você já sabe. Porque tem a confusão de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Tem, a gente não lembra, né, as figuras, mas Tiradentes lembra. Como é que foi construída a memória dessa imagem de Tiradentes, que me parece não corresponde à realidade, porque eu já vi um depoimento seu muito interessante a respeito. Tiradentes era um soldado. A gente não sabe muito sobre Tiradentes, tá? A gente tem umas 3, 4 cartas que ele escreveu e cartas absolutamente burocráticas de coisinhas do dia a dia. A gente tem alguns depoimentos que ele prestou, depoimentos mais longos que ele prestou durante os 3, 4 anos em que os Inconfidentes estiveram presos durante o processo. Então é esse o Tiradentes que a gente tem. O que outros depoentes falaram e o que ele próprio falou. Ele era um soldado, a gente tem mais vaga ideia de como é que era a cara dele. Ele era um soldado, então se ele era um soldado, ele certamente não tinha barba. Talvez tivesse um bigode, eles usavam os bigodes até aqui embaixo, né, nessa época. E aquele cabelo de final do século XVIII, né, que prende com rabo de cavalo atrás. As descrições que tem dele pelas testemunhas é que ele já estava grisalho quando foi preso, que era um homem extremamente feio e que era um falastrão. Ele falava muito. Ele adorava uma taberna, sentava numa taberna e começava a beber e já começava a falar dos planos, que eu vou ser muito importante, que vai ter uma independência. E talvez até por isso, né, ele tenha sido mártir, né? Porque falou demais. Na verdade, existe um momento no julgamento que é um momento de uma incrível coragem pessoal dele. Porque o que acontece no julgamento é o seguinte: existem várias tentativas de revolução em Minas ao longo do século XVIII. E todas têm exatamente o mesmo motivo. O motivo é: estamos pagando impostos demais, queremos parar de pagar imposto. Ótimo, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente continuar essa história no segundo bloco, porque até imposto é interessante falar, porque era tão menos do que a gente paga hoje, não é verdade? Só para a gente falar e apresentar a Cíntia nesse primeiro bloco, e você falar para a gente a relação entre memória e patrimônio. Fala dessa relação. Bom, a memória, e aí pegando esse gancho, né, na memória cultural, né, o que é a memória cultural? É exatamente essa referência simbólica da construção da história do cotidiano das pessoas, né? Então, é a busca desse conhecimento e, a partir daí, o que vamos deixar para as próximas gerações, né? Então, o IPHAN, né, trabalha com a memória, trabalha com a sociedade com o objetivo de deixar, né, essa referência cultural vir à tona para as próximas gerações. Ótimo, entendi. Olha só, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos em seguida para continuar essa conversa sobre memória. Até já.
Voltamos com o programa Pensares. Nosso tema hoje é memória. E nossos convidados são o neurocientista Roberto Lentz, o jornalista e escritor Pedro Doria e a arquiteta Cíntia Tarrice. Roberto, você estava falando um pouquinho aqui no intervalo sobre a memória, sobre o fato dela se parecer com a história, nesse detalhe que a gente pode guardar algumas coisas, desprezar outras, a gente edita também a memória que a gente quer. Isso é uma coisa muito interessante sobre a memória, vista do ponto de vista da neurociência, porque a gente imagina que a memória é uma capacidade de armazenar tudo. Tudo que entra, a gente vai armazenando. E não é assim, porque o cérebro é um computador muito poderoso, mas ele é finito. Ele não daria conta de tudo que a gente recebe de informação. Então, talvez o aspecto mais importante da memória seja, na verdade, o esquecimento. E o esquecimento significa a seleção de informações. E o que você seleciona? Você seleciona aquilo que é mais importante para você. Então, nesse momento que eu estou gravando, eu provavelmente vou me lembrar do seu rosto, mas eu não vou me lembrar quantas câmeras tinha aqui do lado, embora eu as esteja vendo. Porque essa não é uma informação relevante. Nenhum, né? Pois é. Se você se lembrasse das câmeras e não do meu rosto, eu ia ficar mal, né? Arrasada. Exatamente. Então, a gente lembra das coisas que têm um significado, seja afetivo, seja vivencial, seja cognitivo. Se a emoção interfere muito nessa seleção. Interfere muito. Então, todos nós vamos nos lembrar do que estávamos fazendo no dia 11 de setembro, não é isso? Quando houve o acontecimento das torres gêmeas de Manhattan, né? Mas o que você estava fazendo no dia 10 de setembro? Você não vai lembrar. Agora, tem aquela memória, assim, que às vezes a gente está numa reunião de família, isso é muito comum. Aí uma pessoa lembra, eu lembro de um fato, aí uma irmã diz assim, puxa, mas como é que você lembra disso? Eu tinha apagado totalmente isso da minha memória. Que memória é essa? Não, são duas pessoas diferentes. Então, o significado dos fatos para duas pessoas diferentes é também diferente. Então, uma pode lembrar de uma coisa que não tem a menor importância para a outra. Então, o cérebro tem que fazer uma seleção, porque senão ele não dá conta, a máquina não dá conta de lembrar. Então, isso é o que a gente faz também quando a gente seleciona, eu acredito, ou quando um povo seleciona o que vai lembrar na sua história. Deve haver um mecanismo, acho que o Pedro vai poder falar melhor disso, e a Cíntia, do que a gente guarda. O que é patrimônio? É o que a gente quer guardar, mas tem muitas outras coisas que a gente não quer e que a gente joga fora. Talvez a gente se arrependa depois, mas é a mesma coisa na memória neural. A gente, às vezes, se arrepende de não ter lembrado de determinadas coisas que, às vezes, acabam aparecendo por outras vias. E tem as coisas também que não foram contadas, não foram ditas no caso da história, né, Pedro? O livro que eu gosto muito do Pedro, que é 1565, Enquanto o Brasil Nascia, que você conta a história da fundação do Rio de Janeiro. E o protagonista é Estácio de Sá, né? Tem Mendes de Sá muito e tem Estácio de Sá que a gente pouco conhece. Claro. Não é? E jamais conheceremos, né? É um rapaz que morreu com 20 e poucos anos, na batalha que terminou por fundar, de certa forma, o Rio de Janeiro. E, imagina, importantíssimo, ele fundou a cidade e morreu logo depois, com 21, 22 anos. Não há um retrato, não há uma carta. O que a gente tem é um pouco do que o padre Manuel da Nóbrega escreveu, um pouco do que o Mendes de Sá escreveu, um pouco do que o José de Anchieta escreveu. E eles gostavam de um mito, né? Eles gostavam era muito corajoso, era muito bravo, era muito hábil. A gente não conhece os defeitos dele. É um nome e um rosto fictício. Temos muitos rostos fictícios. Mas herói tem defeito? Porque ele é um herói da cidade, morreu com uma flecha, né, no rosto. Morreu, a gente não sabe nem se ele morreu da flechada ou se não morreu de uma infecção provocada pela flechada. Não tinha antibiótico, né? É claro que heróis têm defeito. E, na verdade, os defeitos dos heróis falam muito mais sobre o que a gente tenta esconder. E talvez um pouco mais sobre o que nós realmente somos. O Estácio é, de certa forma, um herói artificial. Ele era um garoto que foi posto ali
naquela situação de, o seu trabalho é se livrar desses índios que estão na Baía de Guanabara. Ele cumpriu a missão com o apoio de todo o exército português e com o apoio de um exército também indígena que veio de São Paulo, que era inimigo daqueles índios ali. Mas, novamente, a história da fundação do Rio é uma história de uma batalha principalmente entre índios tupis, tupiniquins e tupinambás, uns contra os outros, salpicado de uns franceses de um lado e de uns portugueses do outro. E, no entanto, a gente lembra como uma batalha entre portugueses e franceses, que não foi o que aconteceu. Você vê a memória nos traindo, né? Cíntia, a gente estava falando um pouco de memória oral, você disse que memória oral é uma coisa interessante, está se falando muito hoje, mas vem de quando, eu estava me lembrando, né? Vem de quando, me lembra? De quando a gente pode ter uma memória oral, assim, por exemplo, na história do Brasil, você que trabalha com patrimônio nacional. Então, pegando um gancho também um pouco no que ele falou de Estácio de Sá, né? Então, hoje a gente tem um monumento a Estácio de Sá que está no aterro do Flamengo, então é trazer também essa história através da materialidade que são os monumentos, que são os museus, que são, enfim, a representação desse patrimônio edificado. E nos anos 2000, né, a gente cria um instrumento de preservação para esse patrimônio imaterial brasileiro, que é exatamente perceber aí da década de 80, que começa como a gente vai tratar essas referências culturais. E aí sim, né, o patrimônio nacional começa então a ter esse olhar e buscar esses instrumentos. E aí a gente vê, né, hoje em dia temos as comunidades tradicionais que são reconhecidas e que passam as suas histórias através da memória oral. Memória oral. Através da memória oral. Então, hoje, o IPHAN atua nessa área, né, na busca da salvaguarda desse patrimônio imaterial. Vou só resgatar no bloco passado o finalzinho da conversa de Tiradentes, que estava tão interessante. Pedro, a gente hoje paga um imposto muito maior do que os 20%, né? Daquela época do que o quinto. O quinto não era mais ou menos? Não era isso? Estou totalmente errada. Tinha alguns outros impostos, mas certamente a gente paga muito menos. Mas a comparação é injusta, tá, Leila? Porque hoje a gente entende o Estado como um ser que pega uma grana da gente, mas que tem que nos devolver em serviços. Enquanto que o dinheiro que a coroa cobrava era para o rei fazer o que ele bem quisesse. Ele não tinha nenhuma obrigação de prestar qualquer serviço a ninguém. Então, o que a gente chamava de imposto naquela época, você pode chamar de confisco. A gente pode até dizer que não funciona o Estado brasileiro, mas que há a perspectiva de uma obrigação. Já dá para ter a noção do tipo de revolta, né? Que se a gente fica revoltada porque não tem o retorno, né? A contrapartida, imagina, dá, né, de graça para a coroa isso. Muito bem, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Tem mais história, tem mais patrimônio, tem mais memória. A gente volta já. Voltamos com o programa Pensares, falando hoje sobre memória. Nossos convidados são o neurocientista Roberto Lente, o jornalista e escritor Pedro Doria e a arquiteta Cíntia Tarrice. Roberto, com o passar do tempo, a gente vai necessariamente perdendo a memória? Eu não queria deixar de fazer essa pergunta, porque eu fico tão preocupada. Necessariamente, não. Mas porque a gente começa a perceber que a gente perde a memória quando a situação está óbvia, né, para nós, para cada um de nós. Mas existe um processo de declínio cognitivo que, na verdade, começa na adolescência, após a adolescência. Então, aí pelos 20, 25 anos, por aí, você já detecta declínio em certas funções cognitivas no jovem, em relação ao desempenho que ele tem um pouco antes. Mas é, obviamente, muito lento. Com o tempo, isso vai se acelerando e o declínio começa a ficar mais perceptível, né? E no caso da memória, o foco na memória é porque existe uma doença que se chama doença de Alzheimer, que se tornou muito frequente por causa do aumento da longevidade
da expectativa de vida das pessoas, que corresponde a uma alteração das sinapses, que são os contatos entre os neurônios. Você explicou bem direitinho lá no primeiro bloco, adorei. Quando o tempo vai passando, a gente vai produzindo umas moléculas que são do mal, vamos dizer assim, que vão entrando ali, interferindo na comunicação entre os neurônios e dificultando o armazenamento da informação. Essa molécula se chama beta-amiloide. E aí há uma controvérsia entre os cientistas sobre o que esse beta-amiloide exatamente faz. O fato é que as nossas sinapses vão perdendo um pouco de função e a gente vai se tornando incapaz ou vai ficando mais difícil da gente guardar as coisas na memória. E isso pode ficar muito grave se, enfim, em função de vários fatores, ao ponto da gente não conseguir lembrar coisas muito familiares, pessoas da família, nomes, o seu próprio nome, a sua própria casa, né? e a coisa vai virando uma demência. Então, no final, a doença de Alzheimer... Mas existe alguma coisa assim, o principal, uma coisa que a gente possa fazer, quase todo mundo possa fazer, para proteger essa memória? Dessa deterioração? Existe. A atividade mental e a atividade física são dois fatores que favorecem a memória, ou que retardam esse processo degenerativo natural que impacta sobre a memória. Então, isso já existem bastantes evidências científicas com modelos animais, com pessoas. E dá para recuperar um pouquinho perdido? Eu não diria que você recupera o perdido, você retarda a perda. Tá bom, entendi. É mais por aí. Entendi, recuperar não. Pedro Dórico, o que você acha que recuperou quando você escreveu esse livro sobre o tenentismo no Brasil? Tenentes, a Guerra Civil Brasileira. Sabe, eu acho que é o episódio que marca, de fato, o início do século XX brasileiro. E é talvez um dos mais importantes episódios da história recente do Brasil. Esses rapazes que tentaram derrubar a República entre 1922 e 1926, para começar, eles são generais de 1964. Quer dizer, eles passam o século XX dando golpes de Estado. Alguns com sucesso, outros sem sucesso. Mas aí é muito fácil transformá-los em... é uma turma de extrema-direita. Não, mais ou menos. Luiz Carlos Prestes, que é o grande líder comunista, era um deles. Quer dizer, eles vão da direita à esquerda e se espalham ideologicamente por todos os lados. Agora, é mais do que isso. A gente tem muito memória, né? A gente tem esse culto ao país pacífico. O governo federal bombardeou São Paulo em 1924, violando o Acordo de Haia, ou seja, você atirando contra a população civil, o próprio governo brasileiro sobrevoando, soltando bombas nos bairros operários. Durante um mês, eram mares de pessoas mortas nas ruas de São Paulo, estupros por parte dos soldados. Quer dizer, a gente viveu uma guerra civil em 1924. Em 1924, a gente já não está mais falando do século XVI, a gente já não está mais falando do século XVIII. E isso, incrivelmente, a gente conseguiu esconder e esquecer. Olha, que resgate da memória, hein? E tem aí, voltando para o Rio de Janeiro, no mesmo movimento, nós temos a atuação do Siqueira Campos. Do Siqueira Campos. Que gerou aquela estátua que tem na Avenida Atlântica, né? Bem na frente da rua Siqueira Campos, que é uma das estátuas, uma das imagens mais impressionantes que eu acho no Rio, que é o Siqueira Campos quando toma um tiro quase caindo, não é? Essa estátua, essa imagem, ela é muito festejada? Sim, as pessoas lembram muito, falam dela. Olha, eu acho que todas as estátuas, dentre essa e outras, né, trazem esses momentos marcantes da história. Essa eu acho, assim, das mais impressionantes. E vejo muita diferença com o monumento a Estácio de Sá, né, que é um monumento que é totalmente impessoal. Engraçado que o nome é tão bom que se fala muito. Ele é uma referência, não é verdade? Sim. Fala um pouquinho disso.
favor. Eu acho que o fato de quando você tem a imagem do ocorrido, né? Então, a população, quando se aproxima e vê a imagem, claro, isso remete diretamente a esse simbolismo, a essa história, né? Que muitas vezes foi escondida ou não é, né? Ficou ali atrás. E aí, ao ver essa imagem, isso é como se fosse um grande filme, né? Aquele filme que nem você estava falando do momento que a sua irmã lembrou, mas você não lembrou, é aquele filme que passa na mente da pessoa, que é exatamente essa memória, né? Que ele falou que fica ali guardada. Quem foi o Siqueira Campos? Antônio de Siqueira Campos era um jovem do interior de São Paulo. Eram 3 colegas que são os tenentes mais importantes, que são Luiz Carlos Prestes, que se tornou o grande líder comunista brasileiro, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, que foi pela UDN candidato à presidência algumas vezes. Algumas vezes. O Siqueira é talvez o mais corajoso dos tenentes. Ele está no comando do Forte de Copacabana em 22, quando há o episódio dos 18 do Forte, que na verdade eram 13 ou 14. E ele é um dos que tomam a decisão então, vamos nós, 14, enfrentar os milhares de soldados que estavam lá. E eles enfrentam, só ele e o Eduardo Gomes sobrevivem milhares de soldados? Eram... quase, pelo menos. Pouco mais de mil contra aqueles 14. E eles ficaram trocando tiros na Avenida Atlântica durante 1h30, quase 2 horas, até que a munição acabou. Eles se protegeram na areia. E ele não morreu? Ele não morreu ali? Não, ele só foi morrer em 1930, num acidente aéreo, quase quando ele estava chegando ao poder através do Getúlio Vargas, né? Morreu por um acidente. E o interessante é o seguinte, embora a vida tenha jogado alguns dos tenentes à esquerda e outros à direita, todos, tanto a direita quanto a esquerda, guardaram memórias de profundo respeito pelo Siqueira Campos. Ele era um pouco a figura que talvez melhor simbolizasse os tenentes. Muito bem, que pena que o programa está acabando, mas eu quero agradecer a presença dos meus convidados, Roberto Lentes, Pedro Doria, Cíntia Tarrice, pela participação no programa. Obrigada a você também que está em casa, que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.